Olá, pessoal! Estamos começando hoje o episódio de número 2 do podcast Fala Xixia. Roda a vinheta. Estou hoje aqui com um convidado muito especial para a gente falar sobre o sucesso da liderança. E eu convidei ele hoje para participar porque um dia nós tivemos uma conversa sobre isso, sobre o que é ter sucesso numa liderança. Esse título ele é meio que uma pegadinha, de fato a gente não quer focar no sucesso, mas no verdadeiro sucesso que a Bíblia fala. Então recebam Pastor Saulo, grande mestre, amigo meu, que acompanha a minha jornada e que me ensina muito sobre a Bíblia, sobre Jesus, e tem com várias conversas profundas comigo sobre o reino. Então, muito obrigada por estar aqui hoje, por topar participar desse podcast, e será incrível. Obrigada. Obrigado você, Debs. É bom estar com você aqui, estar nesse espaço. A gente é amigo de longos anos, graças a Deus. Eu te respeito, tenho um carinho e admiração muito grande por você. E, na verdade, você me ensina muito também. Então, quando a gente conversa, um está aprendendo com o outro e a gente cresce em Cristo, que tem nos conduzido de uma maneira tão poderosa por seu Espírito Santo. E é com muita alegria que eu estou aqui contigo hoje. Obrigado mesmo pelo carinho e pela honra. Obrigada, pastor Saulo. Uma das vezes que a gente estava conversando, sobre liderança, eu lembro de falar de algumas coisas, e acaba que na liderança existe uma comparação. Então, a gente acaba se comparando com outros líderes, a gente acaba se cobrando demais, E aí a gente começa a olhar para os outros e achar que a gente não tem sucesso como líder, e sempre vai ter alguém que faz mais do que a gente, sempre vai ter alguém que fez uma coisa que a gente não fez, e vice-versa. Tanto pessoas que olham para mim da mesma forma, pessoas que olham para você da mesma forma. Então, a gente sempre vai olhar e vai achar que o outro está fazendo mais do que a gente, e se colocar em um lugar de que talvez a gente não esteja tendo o sucesso. E esse título que eu pensei para esse podcast, que é algo que para mim é muito relevante, é algo que tem me incomodado e tem me deixado com certos pensamentos relacionados ao que é ter sucesso numa liderança, é ver que se fala muito sobre sucesso na liderança, são pessoas falando como obter sucesso numa liderança, como atingir uma certa quantidade de pessoas dentro da igreja, dentro do seu ministério. E um dia eu falei, Deus, mas o que é ter sucesso numa liderança, E o sucesso que Deus fala, o sucesso de Deus, ele não é o mesmo sucesso do mundo. Então, o mundo coloca sucesso como uma performance, como um número que você atinge, como vitórias externas no padrão do mundo. Mas, na verdade, o sucesso de Jesus foi na cruz. E o mundo olhava para ele e falava assim, perdeu, perdedor. Mas, na verdade, ele estava obtendo sucesso ali, um sucesso que nos alcançava, um sucesso que mudava as nossas vidas para sempre. Então, quando a gente fala de sucesso na liderança, esse sucesso ele não é o mesmo sucesso que o mundo coloca. E muitas vezes a gente coloca esse sucesso na liderança como os padrões de um mundo, como o padrão de um trabalho, como resultados. E, na verdade, não é isso que Deus espera da gente, Não é esse sucesso que Deus olha e fala pra gente, você obteve um sucesso na liderança. Com toda certeza. A métrica do céu é diferente daqui da Terra. A gente vive numa sociedade de desempenho, alta performance, uma sociedade meritocrática, e acaba que nossos pensamentos, nossos sentimentos, eles são tomados, a gente se torna refém às vezes desses parâmetros, Mas como você mesmo citou, Jesus então, na atualidade, usando essas métricas, ele jamais seria um líder de sucesso, de êxito, A liderança de êxito, de sucesso, ela está focada na cruz, ela é cristocêntrica, ela olha para um padrão que vem do céu com a mente de Cristo, ela nunca olha para si mesma, ela busca a glória de Deus, não a glória própria. E aí você falou uma palavra interessante, que é a questão da comparação. Esse é um mal terrível que cresceu com o advento das mídias sociais, que cada like, cada curtida, cada comentário pode nos levar a um estado ou depressivo, triste, por um comentário negativo, ruim, ou fazer a gente se sentir muito bem com aquilo, Aquele índice de dopamina sendo liberado a mais no nosso organismo. Mas a verdade é que essa ideia da aceitação, do tapinha nas costas, então tá tudo bem, eu estou crescendo em números, não é que crescer em números não seja também coisa boa, a gente não pode misturar as coisas, crescer é bom, o nosso coração vai estar onde? Então, colocar o coração no lugar certo é que é fundamental. A glória de Deus
tem que ser o objetivo principal da nossa liderança e daquilo que nós estamos fazendo. E uma liderança focada no que Jesus fez, que era servir. E ele foi o grande exemplo de servir. Então, a liderança eficaz é a liderança que realmente serve dentro de um propósito que Deus deu. Isso. Até se a gente observar, né, como você falou, que Jesus ele não seria conhecido, não seria chamado de um líder de sucesso naquela época, né? A gente começa pelas pessoas que ele chamou para serem seus discípulos. Então, ele vai completamente contra a lógica que acontecia naquela época dos discípulos, né, das pessoas estudarem a vida inteira para aquilo. E aí Jesus pega e chama pessoas que eram pescadores, pessoas que eram cobradores de impostos, pessoas que a sociedade não gostava, que a sociedade odiava, que não tinham conhecimento base para aquilo, não tinham estudo profundo, mas Jesus chama aquelas pessoas, os improváveis, para caminhar com ele. E possivelmente as pessoas pensavam, ele nunca vai obter o sucesso dessa forma, né? De chamar pessoas como essas para a sua missão, para poder falar. Então, desde as pessoas que Jesus caminhava, ele era improvável, né? Seria um líder improvável naquela época. Com toda certeza. Não era uma equipe de alta performance. Ela se tornou uma equipe totalmente diferenciada quando Jesus morre, ressuscita e envia o Espírito Santo. E aí foi uma performance totalmente do céu, porque aí não tem a ver com o homem, tem a ver com o poder do Espírito Santo agindo no homem para cumprir um propósito que Deus tinha. Era o plano de redenção da humanidade, todo contido em Cristo e derramado por intermédio do Espírito Santo nos corações, nas vidas, para que aquelas vidas tocassem outras vidas. E aí nós prosseguimos nessa missão tão maravilhosa, que não é nem uma missão, é um privilégio da graça. Isso. E a gente vê que tudo começa com um sim. Então, eles também não se sentiam preparados para aquilo, né? Então, assim, o Salvador, né, o Messias, eu vou caminhar com o Messias, mas eu sou apenas um pescador, eu não sei o que fazer. E a gente vê que, no longo da história da Bíblia, a gente vê a personalidade de cada um, né? Então, a gente brinca a personalidade de Pedro, a personalidade de João. Então, a gente vê que João, ali conhecido como Filho do Trovão, que tinha uma personalidade extremamente forte, de repente ele está escrevendo e falando sobre amor. Filhinhos, amemos uns aos outros, aquele que entende que era amado por Jesus, que coloca sua cabeça e reclina no peito de Jesus. Então, quanto mais ele entendeu do amor de Jesus por ele, mais ele foi transformado, se tornou uma pessoa amável. Então, Jesus chamou pessoas que, se olhassem para a sua capacidade, eles provavelmente diriam não para aquele chamado, diriam não para aquilo. E eu tenho certeza, ou quase certeza, né, mas assim, que eles não sabiam o impacto que eles causariam no mundo, né? Então, para quem estava vivendo naquela época, eles não sabiam que 2000 anos depois a gente conheceria eles, né? Então, quando eu tive o privilégio de conhecer as igrejas primitivas, né? E uma das coisas que Deus mais falou comigo era que aquelas pessoas, elas não sabiam do que aconteceria. Paulo estava ali sacrificando sua vida, mudando tudo que ele tinha construído quando ele conheceu a Jesus, e ele não sabia que 2000 anos depois ele seria uma das pessoas que mais escreveu cartas ali no Novo Testamento, que a gente leria as cartas, que você vê que as cartas têm uma personalidade muito grande. Ele estava escrevendo cartas para as pessoas, colocando ali todo o seu empenho, confrontando, amando as pessoas, e ele não sabia o impacto que ele causaria a partir do sim dele. Então, assim, um sim que ele disse há muito tempo atrás continua impactando a vida de várias pessoas até hoje, através daquela disposição em seguir aquilo que Jesus estava colocando no coração dele. Então, ele só disse sim para o que Deus estava colocando no coração dele. O que aconteceria depois, ele não tinha ideia. Não tinha controle sobre isso. É interessante você falar de Paulo, porque lá em 2 Coríntios 5,15, ele fala de a gente se entregar, e não se entregar para si mesmo, mas se entregar para aquele que morreu e por nós ressuscitou. Paulo, um grande exemplo de líder, ele também tinha questões que no mundo moderno seriam assim, totalmente um grande líder, enquanto ele era um judeu, focado na religião judaica, no caso, tá bom? Então, ele era fariseu de fariseus, ele tinha sido criado aos pés de Gamaliel, ele era um grande teólogo, ele era um líder em ascensão em Israel, e quando ele encontra com Jesus, ou melhor, Jesus encontra com ele, transforma o coração dele, ele fala, olha, tudo isso que eu tinha, esse conjunto de habilidades, essa capacidade de performance, a minha teologia, tudo isso perdeu lugar. E ele disse que ele trocou tudo isso pelo conhecimento de Cristo. Este é o grande diferencial na vida de um líder. Seja de um pequeno grupo, de um grande ministério, o líder que ele está focado em Jesus, em transmitir Jesus para as pessoas, em transmitir a graça de Deus, e que está sempre com o coração colocado diante do Senhor, eu digo que este é o líder eficaz.
Porque a gente acaba olhando para outras pessoas e colocando assim, mas tantos números, e não que a gente não se importa, a gente não quer alcançar, porque quanto mais pessoas estão conhecendo a Cristo. Sem dúvida alguma. Mas como está o nosso coração, porque às vezes a gente tem uma igreja cheia e os corações ali estão vazios. Então, eu recebo muitas mensagens de líderes, né? E sempre que eles entram no grupo, eu peço para que eles compartilhem comigo seus desafios, né? De onde que eles são. E aí, tem alguns que falam, eu tenho poucos adolescentes, eu não sei se vale a pena. Tipo assim, eu tenho 12 adolescentes, 10, 15, eu não sei se vale a pena eu fazer só para isso. E eu falo que se você não for grato, ou se você não fizer por 12, você não vai fazer por mais, porque nunca vai ser suficiente. Então, o dia que você tiver 50, você vai querer 100. O dia que você tiver 100, você vai querer 200. O dia que você tiver 200, e você sempre vai pensar, mas será que vale a pena por essa quantidade? Então, a gente não faz por uma quantidade, a gente faz por um coração. Então, se uma pessoa puder encontrar Jesus, valeu a pena. Então, esse número pequeno que talvez você tenha hoje, é o número que você vai poder criar base, que você vai poder se aprofundar. É muito mais fácil você criar conexão com 12 do que com 100. Então, é nessa fase em que a gente se aprofunda no relacionamento com as pessoas que estão ali com a gente, que a gente vai criando laços, treinando pessoas para serem líderes, porque se a gente fortifica o pouco que a gente tem hoje, a gente vai continuar crescendo com um número maior. Então, o número, ele não é o mais importante, né? Ou o que eu estou obtendo numa liderança, mas onde está o nosso coração? Então, onde que está a nossa motivação principal? Então, nos últimos dias, Deus tem falado isso comigo e eu tenho conversado com a minha equipe em relação a isso. Que a gente tem um lugar que as pessoas elas chegam aqui e não seja só um número. Eu não quero que entre adolescentes lá na igreja e que eles sejam só um quantitativo no final do culto de quantas pessoas passaram, mas que eles saiam de lá, que eu saiba o nome deles. Ou que se eu não souber, talvez eu não vá lembrar o nome de tantos adolescentes. Mas que alguém que está ali, que representa o ministério, saiba. Então, que ele não seja uma pessoa invisível que entrou lá, mas que ele seja conhecido. E a gente tem reestruturado a logística e a ordem de culto para que isso possa acontecer. Porque uma das coisas que Jesus falou comigo foi assim, está na hora de voltar à simplicidade do Evangelho. Um Evangelho que olha no olho um do outro. Então, a gente vai reestruturar para que a gente possa ter um momento em que a gente, como líderes, possa olhar no olho deles e perguntar como você está. Qual que é a sua história? Como você chegou aqui? Como foi a sua semana? E não simplesmente ter um culto bonito, com muitas coisas, uma programação bonita, e que as pessoas possam olhar os vídeos e falar, nossa, que culto legal, que culto maneiro, mas que as pessoas não geraram conexão, elas não se sentiram em casa, elas não se sentiram em um ambiente acolhedor. E às vezes pode ser uma regressão, talvez para algumas pessoas assim, talvez diminua o número, talvez o novo formato não tenha tanto, mas se eu me importar com isso, eu vou parar de me importar com o que Deus está falando. Então, qual que é a direção que Deus está dando hoje? Então, para mim, obter sucesso numa liderança é a gente estar com o nosso coração inclinado para aquilo que Deus quer fazer no nosso ministério e no nosso meio. E não comparando o nosso ministério com números, com aquilo que as pessoas estão fazendo, para que a gente também possa obter esse sucesso que o mundo fala. Eu concordo completamente. Eu até compreendo aqueles que, quando tem um número pequeno de pessoas, se sentem tristes. Eu até entendo, porque eu já passei por isso. Até quando Deus trouxe ao meu coração que não se tratava disso. A obra dele, a obra de Cristo, a obra da cruz é uma obra completa, que toca corações, toca mentes, transforma vidas. A gente agora há pouco estava conversando sobre o testemunho de um grande amigo da igreja ID, que é o Fabrício, e o testemunho dele para nós muito tocante, muito impressionante, porque ele era ateu. E no final das contas se trata disso. E você está falando de um assunto muito importante, que é o discipulado. O discipulado faz com que você olhe para aquele que está caminhando com você. Então, apesar de que números pode ser muito bom, eu acho que números é bom, desde que eles estejam com o coração no lugar correto, e desde que alguém esteja olhando para eles, e eles também aprendam a olhar para alguém, a gente está tendo o Evangelho de Cristo. Quando a palavra está sendo ministrada, quando os corações estão sendo transformados, quando as pessoas estão crescendo em direção ao propósito de Deus para a vida delas, quando as famílias estão sendo impactadas, enfim, o Evangelho está sendo pregado, os milagres estão acontecendo, sendo que o maior de todos acontece aqui dentro do nosso coração todos os dias. Isso é a coisa mais linda que tem. Você tem razão, eu concordo com você. E como uma dica assim, para quem está começando agora, você que já tem anos de pastoreio, de ministério, de não colocar o coração nesse lugar, de não se comparar ou de entender qual é o verdadeiro sucesso do céu e não o sucesso do mundo.
Obrigado pela pergunta. Desafiador, né? Eu acho que tudo começa com a essência, né? A gente fala primeiro de identidade. Então, a gente está num mundo de muitas aparências. E a gente gosta do que é belo, a gente gosta do que é grande, a gente gosta do que é bonito, a gente gosta do que está excelente, do que está bem feito, a gente é atraído por multidão. A identidade é importante. Se você pega Colossenses no capítulo 2, versículo 5 até o 8, fala de Jesus, né? E pede, na verdade pede não, Paulo está dizendo para a gente ter a mesma atitude que Jesus. E ele começa dizendo que Jesus era Deus. Ele não se valeu disso, ou seja, o sucesso do ministério de Jesus não era o ministério, não era o ministério que identificava quem ele era. Então eu posso falar assim, cara, eu sou o pastor Saulo. Não é o pastoreio ou o pastorado que me identifica. Não, a minha identidade não é essa. A minha essência não é essa. Minha essência é de um filho de Deus, transformado, salvo em Cristo Jesus. Então, primeiro colocar o coração nesse lugar. Eu posso ser um líder de uma multidão de adolescentes, ou de jovens, ou de adultos. Eu posso ser líder de casais. Eu posso ser um pastor de uma grande igreja, ou de uma igreja pequena. Não importa. Primeiro é a identidade. E a identidade nunca pode ser perdida. Isso é fundamental. E é o que a gente falou no primeiro episódio, que é sobre ser cristão antes de ser líder. Então, Totalmente. eu não me torno cristão porque eu vou me tornar líder. Não, primeiro eu sou cristão, primeiro eu sou filho de Deus e logo depois eu me torno líder. E ser líder é só uma consequência do que a gente vive no secreto com Deus. É exatamente isso. E nessa mesma passagem, ele prossegue falando, ou seja, ele diz para a gente ter a mesma atitude de Jesus, fala da identidade de Jesus. Ele não se valeu disso, porque ele poderia ter, ele mesmo, Jesus, fala isso, que ele poderia ter chamado os anjos para livrá-lo, ele não faz isso. Então, não se tratava de privilégio, mas ele fala assim, ele esvaziou-se de si mesmo. Então, eu sempre penso que assumiu a forma de servo. Quando a gente se esvazia da gente mesmo, você está abrindo espaço para ser cheio do Espírito Santo. E aí, a consequência é você servir. O seu ministério é para servir as pessoas. E esse serviço, não é um serviço para ser reconhecido, para ser aplaudido, é servir em amor. Pode ser 2 pessoas, pode ser 3, pode ser 2.000, pode ser, enfim. Aquilo, o tamanho, a proporção que Deus, o Espírito Santo, tiver para o ministério. Então, trabalhar sempre a identidade e saber assim, cara, quem está sendo glorificado aqui? É Deus que está sendo glorificado ou sou eu? Porque a nossa tendência é essa. A gente tem tendência a idolatrar coisas. E a auto-idolatria também. Então, a gente tem que entender assim, não, o meu lugar certo é o lugar de filho de Deus, que serve com amor para que mais pessoas conheçam mais de Deus e não de mim. Esse entrou no ponto que era exatamente o foco que a gente iria caminhar, que era a ideia central, é a gente não colocar tanto o sucesso ou como o não sucesso, né, para não dizer outra palavra, nas nossas costas, porque não depende da gente. Então, se eu olho e penso que o ministério está se desenvolvendo porque eu sou muito boa, eu estou tirando o mérito de Deus. Eu estou tirando não que a gente não estude, não que a gente não se prepare para isso, não que a gente peça estratégias para Deus, que a gente use da comunicação, que a gente use de várias coisas para poder atingir objetivos, que a gente não use essas ferramentas, mas se eu coloco o sucesso porque eu sou muito boa, eu tiro completamente o mérito de Deus. Então, nem o fracasso, assim, nem quando algo não está do jeito como eu queria, tanto quanto está do jeito que eu queria, eu posso olhar e colocar nas minhas costas como a minha responsabilidade. Então, esses dias eu respondi um líder com relação a isso. Eu acho que eu estou errando, que é culpa minha, que não está desenvolvendo como eu gostaria. E eu falei, se você colocar isso nas suas costas, tanto quando der certo, você vai colocar o mérito completamente em você, porque eu estudei, eu me preparei para que isso pudesse acontecer. E eu tiro Jesus da jogada. Eu falo, não, isso está dando certo porque sou eu que estou fazendo. E quando eu me coloco num lugar de dependência de Deus, eu sou grata, não por números, não porque está do jeito que está, mas eu sou grata pelo que eu tenho hoje. Então, já aconteceu de eu organizar um culto, e assim, foi um culto com decoração, com um monte de coisa, assim, cara, eu me preparei meses para aquilo, e aí quando chegou lá, tinha 2 adolescentes. E é frustrante, eu sei que a gente olhar assim, eu olhei pro Dandan que liderava comigo, eu falei, caramba, ele, nossa, eu passei a semana inteira cortando as coisas para decoração, para vir 2 pessoas, e aí eu poderia deixar aquela frustração tomar conta do meu coração. Aí eu falei, tá bom, Deus, obrigada, porque 2 pessoas puderam aprofundar hoje, a gente fez um momento, a gente já iria dividir ali, então a conversa, ela foi muito mais focada, a pessoa teve eu tinha mais voluntários do que pessoas ali.
E aí a conversa pode ser muito mais focada em tirar dúvidas, a pessoa pode se abrir muito mais, até Legal. porque ela se expondo, ela não ia se expor para ninguém, só para a equipe ali. Então, era um menino que tinha, e a menina, eram duas adolescentes que faziam parte da equipe. Então, assim, foi basicamente isso. Eu poderia ficar frustrada e deixar aquela frustração ir pro meu coração e falar, nossa, mas eu errei como líder, o que foi que eu fiz? Eu não divulguei direito, eu não sei aquilo. E aí eu parei e vi quais foram os pontos, né? Era uma série de relacionamento. Eu falei assim, talvez eu não tenha conversado com os pais antes de abordar esse tema com eles. Então, os Legal. pais não sabiam o que eu iria falar. Então, no próximo ano, eu já corrigi, eu já tive uma conversa com os Ótimo. pais antes. Mas eu não atribuí a minha culpa. Eu não sabia o que poderia acontecer. Então, eu agradeci a Deus, eu falei assim, Deus, obrigado, porque a série foi boa, foi bom aqui esse momento, a gente deu mais atenção e eu olhei para o lado bom e corrigi aquilo que precisava ser corrigido para o próximo ano. Mas se eu coloco assim, mas é porque fui eu. Agora, se tivesse ali 500 adolescentes, eu falo, nossa, como eu sou boa. Exato. Eu divulguei muito bem, eu fiz uma estratégia. Eu sou demais. Eu preparei, a decoração foi incrível, tudo aqui foi muito bom, não sei o quê. E eu ia colocar o mérito todo. E aí, não, eu coloquei, Deus, é seu. Então, se tem uma oração, e a minha equipe sabe disso, as pessoas que estão comigo sabem, sempre antes do culto eu faço oração. Deus, você é o maior interessado no bem-estar deles, você é o maior interessado em encontrar os adolescentes que vão entrar aqui hoje. Então, nos mostra. O maior interessado é Deus, não sou eu. Por mais que eu ame, por mais que eu esteja ali dizendo sim, eu peço para que Deus demonstre o amor deles, na vida deles, através da minha vida, eu falo com Deus que é Ele que está pensando, é Ele que está planejando. Então, se Deus é o maior interessado, quem vai dar as estratégias certas são Deus. Quem vai conduzir vai ser Deus. Quem sabe a estação que é para a gente viver é Deus. Perfeito, eu concordo com você e acho muito lindo o que você falou, porque quando a gente traz para a gente a questão da performance, ela vai aparecer. E aí você pode sofrer as decepções. Além do que, as palavras cansaço e medo vão estar sempre presentes quando a gente pensa assim, tem a ver comigo. Quando tem a ver com Jesus, ele cuida de tudo. Agora, não significa que você não traçou estratégia, que você não pensou, o que eu posso melhorar? Eu sempre penso que quando a gente faz um evento, ou quando a gente dirige alguma área, quando a gente está liderando, a gente pode e deve pensar e arrazoar, levar para Deus, conversar com Ele, conversar com pessoas que tenham mais experiência. E você fez algo que intuitivamente é assim, eu vou fazer uma análise do que aconteceu. Quais foram os pontos positivos? A gente se esforçou, a gente orou, a gente ornamentou, a gente fez tudo. Os pontos de melhoria são esses. O que eu aprendi diante disso? Então, você pode fazer essa análise, você pode traçar estratégias, mas não é a estratégia. Uhum. Não é a análise. Não é o meu conhecimento teológico, não é a minha experiência ministerial, quanto tempo eu tenho de pastor, você de líder de adolescente, enfim, não tem nada a ver com a gente. Quanto mais a gente entrega o coração para Jesus, descansa nele, o descanso é importante. Eu vou trabalhar, eu vou fazer, eu vou obedecer, porque essa passagem que eu falei de Colossenses fala que quando Jesus faz isso, ele também é obediente, dentro do propósito. E ele é levado para a morte, uma morte de cruz. E você falou lá no início. Então a liderança ela tem que ser levada para a cruz. A gente tem que levar, o nosso coração tem que estar na cruz. Sempre rendido. Dessa forma, rendido. Então a obediência é em Cristo. Não é algo forçado, meu Deus, que pode acontecer. Não. Eu estou descansando no Senhor, fazendo o que eu tenho que fazer. E enquanto isso, Deus está trabalhando. Deus está sempre... Ele já providenciou tudo, na verdade. O trabalho dele foi completo, foi pleno. Quando eu falo que ele está trabalhando, o trabalho dele é tão completo que as coisas já estão prontas. Uhum. A gente vai acessar pela fé e, é lógico, um esforço, um trabalho, fazer as coisas excelentes é essencial, mas não é isso que realmente significa que agrada a Deus, é uma métrica positiva para dizer assim, tenho tantos, então agora eu posso dizer que eu sou um grande líder. Não é isso, de forma alguma. E eu acho que se essa palavra, de ser um líder de sucesso, ela pode ser colocada em algo, é esse coração rendido e seguindo as ordens e a direção de Deus. Então, é um líder rendido a Deus. Esse é o maior sucesso de uma liderança, é ter o coração rendido à presença de Deus e o que Deus quer fazer para aquela estação. Então, se a gente vê os maiores líderes que a gente encontra na Bíblia, que a gente tem como referência, que a gente lê e se inspira, todos eles vieram de um coração rendido a Deus. Então, a gente vê pessoas que seguiam a direção de Deus. Então, a gente vê José, que estava ali, provavelmente aquela não era a vida que ele tinha planejado para ele, ele não imaginava que os sonhos dele
precisaria daquele processo para que pudesse acontecer. Então ele tinha um sonho, Deus tinha dado uma visão para ele, mas aquele processo era necessário para cumprir o chamado que Deus tinha para a vida dele. Mas durante esse processo, provavelmente ele se questionou muito, assim, cara, eu estou caminhando completamente o contrário daquilo que eu tinha sonhado, que eu achei que eu fosse viver. A gente vê Moisés, que também tinha medo, que não quis, que não se achava bom o suficiente para poder seguir. Pede para Deus escolher outra pessoa no lugar dele, mas ele segue a direção. E tudo Deus fala, faz tal coisa, faz tal coisa. Então você vê que para aquele sucesso que era tirar os israelitas do Egito, ele seguiu a direção de Deus. Não foi o Moisés que fez, foi a direção de Deus. Então a gente vê Esther, que também foi escolhida para estar ali como rainha. O que faz? Vamos fazer um jejum. Vamos aumentar a nossa sensibilidade à voz de Deus e seguir uma direção e dizer sim para aquilo que Deus quer fazer, entendendo como ela, né? Foi para esse tempo que você nasceu para viver aquilo. Então a gente vê as pessoas na Bíblia que elas tinham um coração rendido e fizeram aquilo que Deus estava direcionando, e por isso o chamado delas aconteceram. Então Moisés foi chamado para libertar o povo, mas ele libertou porque ele escutou a voz de Deus. Então esse é o maior lugar de um líder. O lugar do líder é rendido na cruz, é ali aos pés de Jesus, entregando tudo para ele, entendendo que o ministério não é nosso, mas é de Deus. E a nossa identidade não pode ser naquilo que a gente está fazendo, porque se eu deixar de ser líder, eu vou ser o quê? Perfeito. Concordo. É interessante, você citou alguns líderes aí, e da insuficiência deles, e deles entenderem que eles não tinham capacidade. Eu acho que a gente deveria manter o nosso coração nesse lugar, sabia? De nos sentir insuficientes em nós mesmos para fazer algo que é tão divino, que é tão poderoso, que sem Deus a gente não consegue fazer nada mesmo, não. Na liderança corporativa, na liderança militar, na liderança política, você pode, com seus dons e talentos ali, você pode fazer muita coisa, mas quando a gente está falando de liderança cristã, aí é um tanto diferente. A gente pode e deve manter o coração assim, cara, eu não sou o suficiente em mim mesmo. O meu conhecimento, minha experiência, minha teologia, tudo isso pode ser fatores que vão colaborar, mas tem a ver com Jesus, tem a ver com o poder do Espírito Santo que é dado a mim, tem a ver não com o talento que eu tenho, mas com os dons que Ele me deu, tem a ver com a presença que eu cultivo a cada dia. Todos os dias a gente deve ter não somente a consciência dessa presença, mas a gente deve desfrutar dela, né? Alguns teólogos falam de crer e desfrutar, né? Crer é importante, desfrutar é muito importante. Então o nosso coração nesse lugar é saber assim, cara, eu em mim mesmo eu sou insuficiente. E eu tenho temores por dentro de mim de que eu não vou fazer algo que de repente os homens não vão me aplaudir, ou que as pessoas vão reputar como que não há aqui um êxito, ou há um insucesso. Não é nada disso. Tem a ver assim, eu estou ouvindo Jesus e meu coração está sintonizado com o dele, e eu estou fazendo aquilo que ele está colocando dentro de mim, que é amar as pessoas. É amar as pessoas. Eu brinco de falar que é ser Jesus para as pessoas, né? Tratar as pessoas com o coração dele, com as palavras dele, enfim. Que é o maior trabalho de um líder, é esse aí. Com certeza. É a gente se render e tirar completamente da gente. E às vezes a gente olha para as pessoas e fala, mas aquela pessoa viveu aquilo. E a vida de um líder é uma vida completamente rendida. É uma vida de dizer não para você mesmo constantemente, de você abrir mão muitas vezes de sonhos seus para viver aquilo que Deus te chamou para viver. E aí a gente olha às vezes para a parte bonita da liderança, e aí muitas pessoas às vezes querem ser líderes olhando a parte externa, né? A pessoa que está ali no púlpito, a pessoa que está em evidência. A aparência. A aparência. E na verdade essa é a menor parte de uma liderança. Para mim, é a parte que eu menos passo tempo no púlpito, é o que eu menos faço. Até porque às vezes para eu pregar são horas de preparação para uma pregação, de estar ali com Deus no meu momento, falando assim, Deus, o que é que você quer falar? E várias vezes, na hora de ir para o culto, aí a gente chega mais cedo, né? Sempre o primeiro a chegar e o último a sair. E às vezes eu falo assim, gente, hoje eu vou chegar mais tarde, e eu chorando, porque Deus está falando muito comigo aqui. E Deus, a primeira pessoa a ser confrontada com a palavra sou eu sempre. E aí Deus às vezes dá umas voadoras na gente, dá uma confrontada. Então, é um lugar de muita rendição, é um lugar de muita vulnerabilidade com Deus. E desconforto. Completamente. Desconforto, porque nós somos confrontados, porque o líder primeiro ele prega o evangelho para si mesmo. Então, ele é o primeiro a ser confrontado, acolhido com aquilo que Deus está ministrando. Né?
Mas é desconfortável também porque você tem que lidar com pessoas, você tem que lidar com uma série de desafios, com planejamento, sempre confiando no Senhor, sempre buscando colocar o coração no lugar certo. E falando assim, parece que é tudo muito fácil. Vai no dia a dia, quantas lágrimas. É desafiador, é muitas vezes desconfortável, mas o senso de realização, ele vem e ele nos enche quando a gente sabe assim, caramba, mano, eu estou fazendo aquilo que Deus colocou no meu coração e as pessoas estão sendo tocadas. Poderia ser só 2 pessoas ou uma pessoa só, mas uma pessoa foi tocada, 2 pessoas foram tocadas. Pode ser uma multidão foi tocada, foi, então glória a Deus. E aleluia. Uma vida transformada transforma uma geração, né? Isso. A graça salvadora, ela também é transformadora. Exatamente. Hoje eu estava lendo o livro e falava da história um pouco, né, contando sobre Billy Graham. Aí ele fala da pessoa que evangelizou o Billy Graham. Então, assim, a pessoa que evangelizou um dos maiores evangelistas do mundo. Não sabia ele. Então, uma vida transformada, talvez aquela fosse a única pessoa que ele tivesse pregado o evangelho. Valeu a pena. Que top. Então, não é, será que vai dar certo? Será que não vai? E é muito as frustrações. Então, muitos líderes falam comigo assim, eu tenho medo de me frustrar. E aí eu dou um banho de água fria falando, sinto muito, você vai se Seja frustrar. Bem-vindo ao clube. Porque se você não se frustrar como líder, desculpa, mas eu acho que tem alguma natural. coisa errada, você não está liderando. Porque... Você vai estudar a liderança de Paulo, apesar de que nunca foi esse o foco, né? Assim, da Bíblia mostrar isso, mas a gente vai ler a liderança de Paulo e vai ver quantas frustrações ele passou. Você vai ver no início da segunda epístola aos Coríntios, por exemplo, ele fala que chegou desesperado da própria vida, ou seja, a situação estava tão complicada, né? Mas ele fala do Deus de toda consolação, que consola, enfim, assim, sempre foi desafiador. E eu não estou colocando aqui a liderança como algo negativo, algo pesado, não estou falando disso, estou querendo dizer que o desconforto vai aparecer, mas o conforto também vai aparecer, né? A graça de Deus, ela vai trazer conforto, consolo, o poder do Espírito Santo vai te fortalecer, vai te renovar, você vai conhecer um monte de gente, as pessoas vão estar com você, você vai entender que o Evangelho é isso, essa coisa viva, que transforma, que toca, que vivifica, que edifica, e que às vezes um abraço que você dá, ou que você recebe, você é sarado, curado naquele dia, você também estava precisando, não, tanto quanto o outro, né? Então essa coisa tão dinâmica, promovida por Deus, no meio da liderança, com seus liderados, enfim, nós somos, no final das contas, nós somos o corpo de Cristo. Tem um cabeça que é Jesus. Enquanto no Antigo Testamento nós tínhamos os líderes comissionados com a grande missão, e Deus era com eles para cumprir aquilo, a gente vai para o Novo Testamento, agora já é um corpo. É lógico, Deus criou a ordem, Ele criou ali níveis diferentes de liderança, isso é muito legal, mas o líder também tem um lugar no corpo. E isso é muito legal porque ele está vulnerável tanto quanto a outra parte. E está protegido tanto quanto a outra parte. Pelo cabeça que é Cristo. E essa fala sua me lembrou de um dos livros que você me indicou, que é Vocação Perigosa. E eu trouxe um trecho desse livro que fala exatamente sobre isso. Eu não posso permitir que o meu nível de saúde espiritual seja definido por minhas experiências e meu sucesso ministerial ou pelo meu conhecimento teológico. Eu não posso me deixar ser enganado e descansar nos comentários congratulatórios sobre o meu ministério nos finais de semana, feitos por pessoas com boas intenções, mas que realmente não me conhecem. Paul Tripp, ele é assim, um dos melhores livros que eu já li sobre liderança pastoral, mas assim, mesmo que não é pastor, eu acho que é muito legal ler esse livro, a gente é muito confrontado, mas ele conta as experiências dele mesmo, né? Em um dos pontos de inflexão na vida, de mudança na vida dele foi a própria esposa, a Noela, mas assim, isso, de tudo que você falou aí, me faz lembrar também um aspecto que ele diz assim, que o fato de eu, então, estar prosperando ministerialmente, de eu ter uma liderança de êxito segundo os olhos humanos, não significa que Deus está me referendando. Por quê? Porque tem que ter o meu particular com Deus. E no particular, o Evangelho está fazendo sentido para mim mesmo? Ou eu perdi a mensagem da cruz, estou pregando para os outros, mas não estou pregando para mim? A glória de Deus está sendo realmente a de Deus, ou está sendo a minha glória? Enfim, eu perdi o Evangelho? Qual é a ideia? O que está dentro de mim agora? Isso é muito legal. Não, e se a gente for colocar, tem pessoas que são líderes empresariais, que têm sucesso segundo o padrão do mundo, tem pessoas que falam extremamente bem. Então, uma pregação boa, que com eloquência, que uma pessoa fala bem, não significa de um coração rendido à presença de Deus, não significa que veio de um lugar de entrega, de vulnerabilidade, mas sim de um lugar, como ele falou aqui, de um conhecimento teológico, de uma parte muito externa. Então, o sucesso é, de fato, a gente estar com o coração rendido à cruz de Jesus, rendido a Ele, entendendo que Ele que conduz as nossas vidas.
e que ele que vai fazer tudo e a gente vai lidar com frustrações. Então, assim, se eu não quiser me frustrar, é melhor não ser líder, porque a gente lida com pessoas têm criações diferentes, formas de pensar diferentes. Então, o maior desafio da liderança, de fato, é lidar com pessoas que pensam diferente, enfim, que nos frustram o tempo todo. Não é resolver coisas. Talvez, se for para resolver, fazer uma arte, fazer um vídeo, fazer algo muito técnico, seria mais tranquilo. Mas para todo mundo, vai ter que lidar com pessoas. Então, a pessoa que faz o vídeo, ela vai ter que lidar com pessoas, porque alguém vai demandar, alguém vai ter que receber. Então, assim, tudo vai voltar para pessoas. Então, até a minha equipe, que é uma parte mais operacional, eu sempre trago para eles que eles estão ali para liderar e cuidar de pessoas e amar pessoas. Então, quando tem dificuldades, desafios, né, com outras pessoas. Então, a gente teve um desafio com uma outra pessoa, e aí eu cheguei para esse meu líder da comunicação e falei assim, você ligou para ela para saber se está tudo bem? Ah, vou ligar. Eu falei assim, liga. A minha cobrança foi, você é o líder dela, e você, antes de pensar na parte técnica, você está aqui para pensar nas pessoas. Então, liga para ela, pergunta se está tudo bem, por que ela não está vindo, como é que ela está, o que aconteceu com essa pessoa. Então, independente de tudo, nós somos um corpo de Cristo, e o nosso objetivo ali é amar as pessoas através do nosso serviço, seja ele qual for, por mais técnico que seja para cuidar de algo que ninguém está ali me vendo, que talvez eu não tenha tanto contato com as pessoas, mas que o meu serviço seja para tornar o nome de Jesus conhecido para quem entrar ali. E voltando, uma coisa que você falou que eu lembrei, das frustrações, que você fala que Paulo lidou com frustrações, né? E eu lembrei e queria indicar um álbum do Marco Teles, que um amigo me indicou esses dias, e eu estava escutando e eu estava trabalhando na hora, e eu demorei muito mais para finalizar meu trabalho, porque eu chorava tanto, que é o Amado Timóteo. E ele fala muito sobre as cartas de Paulo, né? Sobre Paulo e Timóteo, cara, sensacional, e ele confronta muito coisas no nosso coração, lugares, né? Esse sucesso que a gente coloca muitas vezes, né? Sobre uma entrega genuína, a perseguição de Paulo, o julgamento de Paulo, né? Então, escutem depois esse álbum, depois eu vou te mandar. Legal, manda mesmo, por favor. E esteja preparado para chorar bastante. Eu amo chorar. Diante de Deus é maravilhoso. É verdade. É maravilhoso. Coração quebrantado, para mim, é indispensável. Agora, é interessante, né? Quando você vê a liderança de Paulo, ele, pouco antes de ser executado, ele fala, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Mesmo diante das frustrações, mesmo diante de tudo que ele passou, né? Ele foi um instrumento de Deus para outras vidas. Até hoje, né? Quem mais escreveu sobre a graça de Deus foi Paulo. Tudo que a gente aprende hoje, muita coisa que a gente aprende, muito. E ele era um homem inteligentíssimo, capacitado, mas ele diz assim, eu trato tudo isso como refúgio. Para alcançar o conhecimento, a sublimidade do conhecimento de Cristo é fundamental para nós. De nada vale. E uma entrega completamente rendida, uma entrega... sem interesse, né? Sem nada. O que eu vou receber em troca? Ele mesmo fala, né, que por ele, se encontrar com Jesus seria lucro, mas que ele entende que ainda não tinha finalizado e que era importante para as pessoas que ele permanecesse vivo. Então, com todo o sofrimento que ele estava tendo na prisão, apanhando, escrevendo cartas, ele podia até questionar a Deus, eu estou aqui pregando, estou aqui preso por conta do Evangelho, e você me deixa aqui, eu vou continuar falando. Qual o reconhecimento, qual é o tapinha nas costas? E aí, me leva logo, né? Será que ele pensava que na prisão ele seria conhecido? Será que ele pensava que ele teria um mérito ou seria conhecido como um líder de sucesso, como alguém de sucesso estando numa prisão? E um dos lugares que eu visitei foi quando Paulo estava preso em Filipos. E para mim foi o lugar que mais me marcou, porque foi um dos versículos que eu mais li, Filipenses 4, quando Paulo está preso, ele está falando sobre se alegrar e ser grato. É isso. Alegre-se o tempo todo. E aí, gente, Paulo outra vez nos digo. E aí eu sempre li esse versículo, né? Então, sempre que eu estava triste, eu li esse versículo. Mas eu não parava para pensar que Paulo estava preso. Então, tem coisas que Deus revela ali para a gente na hora. Por mais que a gente tenha lido a Bíblia várias vezes, tem coisas que Deus traz uma revelação para aquele momento. E aí, quando eu estava no seminário estudando as cartas do cárcere, né? Que são as cartas que Paulo estava preso. Aí, quando chega em Filipenses, aí eu... Meu Deus... O versículo que mais falou comigo foi escrito por uma pessoa que estava na prisão, falando para a gente se alegrar o tempo todo.
E aí, aquilo assim, eu sei que eu chorei horas. Eu parei a aula, eu falei, cara... Este homem era um grande homem, uma liderança poderosa no meio da igreja. Foi rejeitado no início até como apóstolo. E no início ele fez até alguma questão de brigar, dizendo, eu também sou apóstolo. E no final ele diz assim, o menor dos apóstolos. E a gente vê como ele vai sendo quebrantado ao longo das cartas, ao longo do evangelho, né? Então vai amadurecendo. A maturidade é justamente essa, entender que a humildade tem um lugar muito importante na liderança. Depender de Cristo, depender de Jesus, amar as pessoas, servir as pessoas, não buscar um reconhecimento humano, apesar de que isso é quase natural que aconteça por parte de alguns ou de muitos, mas o foco não pode ser esse. E Paulo, que fala, tudo posso naquele que me fortalece, ele traz essa ideia da alegria como um fruto do Espírito. Alegrai-vos, outra vez os digo, alegrai-vos. Ou seja, este homem que sofreu, que passou por momentos difíceis, ele já dizendo, igreja, seja firme, seja forte, se alegre. Né? E a gente lembra que a Bíblia diz no Antigo Testamento, Neemias, que a alegria do Senhor é a força do povo dele. Então, é algo do Espírito Santo na nossa vida. E completamente rendido, porque até às vezes ele queria fazer, o Espírito Santo falava assim, não é o caso. Não é o momento. Então, ouvir a voz de Deus, faz isso, não faz isso. Porque às vezes ele tinha a vontade dele, eu quero fazer. E Deus falava, calma, não é agora. Não é o momento. Não vai fazer. Então até às vezes a boa vontade da gente falar assim, não, vou fazer para Deus, Deus está falando assim, não, mas eu não te pedi isso agora. Exatamente. Esse não é. Então para mim o sucesso é a gente viver rendido a Deus no tempo certo, porque tem coisas que parecem ser boas, tem coisas que Deus me chamou, e assim, eu recebi palavras desde a minha infância, de um chamado ministerial que deixei para minha vida, e eu tentei fugir disso, mas eu poderia falar assim, um dia eu vou ser, eu posso tentar antecipar esse processo, se eu quisesse ser. Vou dar uma ajudazinha a Deus, né? Assim, não é esse o tempo, então eu viver algo fora do tempo não é sucesso. Então sucesso para Deus é eu viver aquilo que Deus tem para minha vida hoje, é não pular uma estação, é render o meu coração à vontade de Deus e aquilo que Deus quer fazer. Não são números, não é uma performance, é um coração rendido. E as pessoas elas podem olhar pra gente e se inspirar e tá tudo bem, porque existe uma entrega, existe um coração rendido. Mas e o que eu sempre falo é que eu não quero gerar um ambiente de comparação, que as pessoas elas olhem para mim como uma comparação de que eu sou uma líder perfeita. Mas uma líder vulnerável, uma líder que fala das dificuldades que tem. Correto. Trouxe no primeiro episódio que quem pode falar dos meus defeitos, das minhas qualidades como líder, é as pessoas que estão caminhando comigo. Então, quando a gente olha no Instagram, quando a gente olha as pessoas grandes líderes que a gente reconhece, existe uma entrega que a gente não vê, existem dificuldades e desafios que essas pessoas lidam diariamente que a gente não sabe. Então, todo mundo tem seus desafios, todo líder tem que lidar com frustrações, igual a gente conversou ontem. Em um momento eu pensava que ser líder se tornaria fácil, que eu tomaria decisões mais rápidas, mais fáceis, que seria assim, iria fluir naturalmente. E não é. Porque cada vez que eu concluo um desafio, existem outros desafios na liderança. Fases do game. Existem fases de gestão. Mas é a vida tem essa série de desafios, e crescer em liderança, numa liderança cristã, é entender, que você havia usado essa expressão antes, essa palavra, as estações de Deus na nossa vida, elas vão redundar em glória para Ele e nosso crescimento. Então tudo isso nos aperfeiçoa, nos torna pessoas melhores, nos faz, o coração é mais forjado para amar, para servir, para ser humilde, para estar à disposição de Deus, para seguir aquilo que Ele tá fazendo. Então assim, qual é a grande chave de uma liderança de êxito, de sucesso? Você ter o coração em Cristo, Cristo em nós a esperança da glória, e fazer as coisas que você sabe que estão ao seu alcance, que Ele está colocando no seu coração, uma equipe que vem para trabalhar junto com você, pessoas, valorizar cada um deles, amar com o amor de Jesus e abençoar as pessoas, porque elas também nos abençoam, e caminhar com elas sabendo assim, rapaz, o céu é de verdade, e o céu está dentro de nós. O reino de Deus já chegou, e nós estamos aqui fazendo parte dele e proclamando e implantando ele cada dia mais na terra. Eu acho que nesse tempo de liderança, eu acho que eu nunca cheguei à conclusão, eu nunca pensei que eu era boa o suficiente, de que agora eu sei liderar, de que agora... Porque sempre que eu tenho coisas que eu já aprendi, muitas coisas que eu aprendi na liderança, mas sempre que eu aprendo algo, eu descubro que eu tenho mais ainda para aprender, eu descubro que se Deus não continuar me ajudando, se eu não estiver completamente dependente de Deus, eu não vou conseguir liderar. Porque sempre aparecem coisas novas, desafios novos... E Deus sempre me leva para um lugar de maturidade maior. Então, eu nunca achei que eu
fosse boa o suficiente para continuar na liderança sem a dependência de Deus. Que bom, eu também me sinto desse jeito. Nunca me sinto pronto. Eu me sinto sempre pronto do ponto de vista do Espírito Santo agindo por meu intermédio. Mas com as minhas capacidades, na verdade, eu vejo as mais limitações do que capacidade. Assim, eu sei, se não vou dar conta aqui. Então, ou Senhor, até um aconselhamento que eu faço a cada... De pastor, vou fazer agora 27 anos em setembro. Até um aconselhamento que eu vou fazer... Nunca é igual. Nunca. E eu sempre oro, falo com Deus, eu oro pela pessoa, eu oro a respeito da situação, quando eu não sei qual a situação vai ser na hora, eu oro para que Deus me traga naquele momento a sabedoria do céu, porque conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. A gente precisa muito da sabedoria de Deus no aconselhamento e para lidar com todas as demais questões inerentes à liderança. Hein? Então, independente do tempo... Não, eu zero o processo. Eu estava falando outro dia numa escola na igreja, eu falei assim, toda vez que eu tinha que pregar ou ensinar, eu zero o processo quando eu não soubesse de nada. Eu vou procurar, eu vou orar, vou falar com Deus, vou pesquisar, eu faço tudo como se não soubesse de nada. Porque é isso que me mantém na dependência de Deus. Isso. Então, para a gente finalizar, qual conselho você daria para a liderança, para esse coração rendido e sobre comparação, enfim, qual conselho você daria para um líder hoje? Com Meu Deus, que pergunta. Na liderança? Que pergunta, né? Obrigado, viu? Me ajudou. Aí eu poderia falar assim, olha, passe tantas horas orando, leia a Bíblia assim, faça isso ou faça aquilo. Acho que a gente tem que ter comunhão com Deus. O ponto de partida é comunhão com Deus. A comunhão com Deus, ela é diária e ela é constante. Não é quando eu simplesmente eu me fecho no meu quarto. Eu acho que é legal isso, você ter o seu devocional, ter o seu momento a sós com o Senhor, independente do local. Isso é importante. Orar é importante, ler a Bíblia é importante, mas eu não posso dizer que então que é isso, que é a formazinha do bolo, porque aí você vai ter tudo ok. Não. Tudo parte da comunhão com Deus, você ouvindo Ele dizer quem você é. Do relacionamento. Do seu relacionamento com Ele, e Ele vai dizer quem você é, nele. Uhum. Nele. Porque você entendendo a sua essência, a sua identidade, o restante vai fluir naturalmente, sobrenaturalmente. Ou seja, vem da parte dele, as águas vão fluindo para dentro de você e você vai se deixando levar por aquilo que Deus está te conduzindo. Então, para mim, a chave principal é uma comunhão que te leva a reconhecer quem você é nele. Porque quanto mais comunhão você tem com Deus, mais você entende quem ele é. Uhum. Mais você fica constrangido pelo amor dele. E mais ele se derrama na sua vida. E aí você consegue se derramar na vida dos outros também. E quanto mais você entende, tem essa comunhão com Deus, você entende o propósito do qual Deus te criou. Então, você se aproxima de quem te criou, logo você começa a entender as características que Deus colocou. E vai refletir aquilo. Vai refletir. Sempre. É. E aí você vai ter mais certeza e vai diminuir a sua comparação com outras pessoas. Concordo completamente. Aquilo que a gente pratica, cresce. Isso é uma regra natural. Até o músculo que você exercita. Se você cresce na comunhão com Deus, mais você conhece dele. E mais você se conhece, menos você se compara com o outro. Exato. E mais você entende o que Deus tem para você naquele momento. Então, a comparação é algo fatal na vida do líder. Medo, cansaço e insegurança. Porque você vai começar a buscar algo que talvez não é o que Deus te chamou para fazer. E tem características que Deus colocou na gente que o outro não tem. Por isso que nós somos um corpo, porque cada um se completa. Então, o que Deus fez na minha vida é diferente do que Deus fez na sua vida. E quando a gente conversa aqui, há uma troca daquilo que eu aprendo, do que Jesus fez em você e do que Jesus fez na minha vida. Estamos aqui aprendendo com o outro. E vice-versa. Então, na semana passada eu estava na programação com os adolescentes. E aí era um bate-papo com as meninas. A gente dividiu as meninas e os meninos. E eu falo de coisas que ser líder me curou. Então, os adolescentes curaram traumas na minha vida de que às vezes eu nem sabia que para mim era extremamente difícil, mas que com o jeito deles ali, que eu era mais fechada em algumas coisas, eles foram quebrando na simplicidade, na entrega que eles tinham. Então, independente da idade, independente, a gente sempre tem para aprender. A gente aprende e é curado, é restaurado. A gente aprende. Deus fala com a gente o tempo todo. Eu acredito que o caminho é esse mesmo. E aí a gente olhar e falar assim, quais são as características que Deus colocou no meu coração? Então, às vezes eu me comparava, eu nunca fui uma pessoa de gostar de falar em público, né? E aí acho que Deus olha exatamente para as características que eu não tinha e fala assim, vamos ser líder, vamos falar, vamos moldar isso, vamos moldar isso, vamos trabalhar, vamos moldar e mudar. E quando Deus me chamou, eu falei, gente, eu não gosto de falar em público. Eu era uma pessoa mais tímida, mais fechada. Assim, eu sou aberta em um ambiente
de amigos, um ambiente mais de confiança, né? E aí Deus foi me colocando em lugares que eu falei assim, caramba, e era um lugar de completa vulnerabilidade, eu não me sentia pronta para falar em público, não me sentia confortável, ficava extremamente nervosa, mas uma coisa era engraçada, porque antes eu ficava extremamente nervosa, mas quando eu subia para pregar, eu falava assim, é mais um momento que eu estou conversando com Deus, é mais algo que eu estou ministrando ali, e Pronto. como as coisas iam fluindo de uma forma que até eu falo assim, sou eu, assim, o que aconteceu? E óbvio que com o tempo foi se tornando menos difícil, Isso. mas nunca do tipo assim, eu tô muito boa para falar. Sempre em um lugar assim, sempre que eu vou ministrar qualquer coisa. A dependência dele vai acabando com seus medos, gerando uma segurança, mas você sabe assim, eu tô seguro porque nele. Ele está me treinando, ele está me capacitando, ele que me colocou aqui em cima, ou ele que me colocou aqui nesse meio, eu vou fazer o que ele está falando. E sempre parte da comunhão e do que Deus está ministrando com a gente. Então, nunca é assim, só vou ter um meu momento porque eu vou pregar, porque eu vou ministrar. De forma alguma. Até porque teve uma vez que eu fui visitar uma igreja, e aí quando eu cheguei lá para visitar, me chamaram para dar uma palavra, e eu... E completamente inesperado, assim. Eu não estava pronta para aquilo. E aí eu falei, eu vou compartilhar aquilo que Deus está ministrando no meu coração. Então, assim, sempre tem algo que eu estou vivendo com Deus que dá para ser compartilhado. Mas esse lugar do tipo, o que Deus colocou em mim? Então, às vezes eu tentava me comparar com pessoas que pregavam de uma certa forma, eu falava assim, mas eu quero pregar igual a fulano, porque fulano prega bem, porque aquilo, então eu não tenho sucesso, porque eu não tenho uma pregação assim. E eu falei, cara, Deus me deu um dom de escrita. Deus me deu um dom de colocar em palavras, em texto, e que talvez outras pessoas não tenham. Então, assim, quais são os dons que Deus colocou em mim? Qual é o jeito? Então, eu sou uma pessoa que... A minha liderança está muito mais ali no cuidado de visitar as pessoas nos hospitais, de estar ali mais presente, mais numa amizade com as pessoas. E aí, às vezes eu me comparo e falo assim, não, Deus colocou características em mim. Então, eu não sou e aí vai ter outras pessoas olhando para você, puxa, eu queria ser igual a ela. Entende que você é tão... Que prega talvez muito bem, que faz outras coisas que... E vai querer ter isso que você tem. E quando, no final das contas, nós temos tudo isso quando a gente está agindo como um corpo. Né? Então, assim, o olho se achando mais do que o dedinho do pé, vai o dedinho do pé acertar a cadeira de noite lá para ver se todo mundo, espírito, alma e corpo, estremecem. Né? Então, no final das contas, todos são importantes com o princípio da individualidade que Deus deu, com os dons e talentos que Deus deu, para edificar o corpo, para ganhar os de fora, evangelizar os de fora e edificar os de dentro. Então, seja grato pelos dons que Deus colocou em você. Amém. Não se compare com outras pessoas. Seja grato pelo pouco que talvez você tenha hoje, o pouco, mas não é pouco, porque uma vida para Jesus, ela nunca é pouco. Vai lá e anota esse pouco, você vai ver que é muito. Exatamente. Então, começa a ver tudo que Deus está fazendo, fortalece com essas pessoas que você tem. Não tenha medo de lidar com frustrações, porque coloque essas frustrações em Jesus. Então, isso foi uma chave para mim, de falar assim, talvez não esteja como eu quero, mas é isso que você tem hoje. Então, assim, o que é para recalcular? E a gente erra a rota, porque às vezes a gente quer, como Paulo, pegar e falar assim, deixa eu ir, o Espírito Santo fala, não, mas às vezes a gente fala, não, mas a nossa intenção, a intenção dele era boa. Então, às vezes a gente vai, ali no ímpeto, a gente vai, e o Espírito Santo fala assim, vamos recalcular a rota? Vamos voltar para cá, vamos reajustar e tá tudo bem, e a gente reconhecer que às vezes não tem problema recomeçar, retomar, não tem problema. Tá tudo bem, tá tranquilo. O importante é estar onde Deus quer que a gente seja. Então... Seja um líder rendido, não se compare com outros líderes, não ache que a liderança ela é perfeita, de que os líderes que às vezes a gente tem como referência que eles não passam por desafios, porque todo mundo passa por desafios, gente. Eu passo, pastor Saulo passa, todos os pastores passam, então existem sempre o ônus e o bônus. Então, se coloque sempre no lugar de depender de Deus e não das outras pessoas, não da comparação com o outro, não dos números que você tem, não da sua performance, porque se você for bem, você vai falar que foi você, se não for bem, você vai colocar todo o peso nas suas costas também. Então, a cruz de Jesus é sempre o ponto inicial. Eu lembro que uma vez Deus falou comigo, Débora, você não é abençoada pelas coisas que você tem, você é abençoada pelo que eu já te dei.
E eu te dei a salvação na cruz, eu te dei uma nova vida na cruz. Porque se você coloca que você é abençoada pelo que você tem, material, financeiro, família, o dia que você não tiver isso, você vai olhar e falar que não é uma pessoa abençoada, mas você é independente da circunstância que você está vivendo. Então, você é um grande líder, independente do número que você tenha, independente da performance que você tenha, independente de qualquer coisa, você é o melhor líder que os seus liderados têm, porque você disse sim para aquilo que Deus quer que você viva hoje. Então, entenda isso e não se compare com outras pessoas e tenha esse sucesso que é um coração rendido à presença de Deus e nada mais importa. Eu concordo. Com Deus não há pódio. Todos estão numa posição de que mais que vencedores, a Bíblia diz isso. Todos são filhos de Deus. Então, esse é o seu principal papel na liderança, no seu relacionamento, é ser filho de Deus. Então, perfeito. É isso. Quer falar mais alguma coisa? Só agradecer a você pelo carinho, pela amizade, pela honra de sempre. E é muito legal estar aqui. Eu que agradeço. Eu continuo crescendo, vendo você e aprendendo contigo. E eu também, aprendendo muito com você. Como dizem por aí, tamo junto. Parabéns pela sua liderança, pelo seu esforço. Mas, acima de tudo, pela pessoa que você é e tem se tornado cada dia mais parecida com Cristo. Que esse é o suprassumo da nossa vida. É isso, muito obrigada por estar aqui, por sempre me apoiar em tudo, e por confrontar também, quando necessário. Então, obrigada. Amém. E, pessoal, nos vemos na semana que vem, no próximo episódio. E é isso, tchau.